Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Dom Pedro II está na moda. A TV Globo exibe a novela Nos Tempos do Imperador, centrada em seu romance com Luísa Margarida de Barros Portugal, a Condessa de Barral. Mas a infidelidade não é o único traço explorado no folhetim, que também mostra seu espírito democrático, sua temperança e, sobretudo, seu amor pelo Brasil. Algo demonstrado até no momento do golpe republicano, quando recusou resistir e correr o risco de provocar uma luta fratricida. Neste episódio do podcast Ideias, trouxemos ninguém menos do que o historiador e biógrafo do imperador Paulo Rezzutti, autor do livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Seu livro sobre o pai de Dom Pedro II, Dom Pedro, A História Não Contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Biografia em 2016. Paulo Rezzutti, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias. É muito legal estar aqui com você, a gente que já se conhece de outros carnavais, né? E está aqui com o Jones também, que é meu chefe, então é a primeira vez que eu gravo um podcast Ideias com o Jones. Estou aqui, estou até sob pressão. Mas, enfim, toda vez que a Globo estreia uma novela de época, você é conjurado, assim, te chamam para fazer o fact-checking. Toda vez que aparece uma novela de época, eu penso, Paulo Rezzutti vai ter trabalho. E aí, eu queria saber como é que está sendo o trabalho para essa novela aí, assim. Bom, Maria Clara, obrigado pelo convite. Prazer conhecer o Jones. A gente já se conhece, como você falou, há vários carnavais, né? E é engraçado, porque assim, a novela é só mais mais uma das grandes questões que envolve a história do Brasil. E é aquela coisa, né? A gente tem que encarar como uma ficção, não dá para levar a sério, apesar de eles quererem que a gente leve a sério. Eles colocam algumas informações que até fisgam a gente no começo, mas depois quem sabe mesmo vê, por exemplo, que a história de que a Leopoldina, que é uma coisa que eles carregam desde da novela anterior, né? O Novo Mundo, e agora eles retomam com esse tema, como uma questão memorialística de que ela teria assinado a independência do Brasil, é uma coisa que não para em pé. Eu também escrevi sobre a Imperatriz Leopoldina. Antes disso, outras pessoas escreveram sobre ela e não existe essa documentação. Nós, diferente dos Estados Unidos, não temos uma declaração de independência. Então, assim, a novela carrega isso. E ontem, né, eu não sei direito quando vai esse podcast ao ar, mas a gente está falando dia 3 de setembro, né? No dia 2 de setembro foi o dia do Conselho de Estado, que foi quando ela reuniu os conselheiros, e aí começou a questão de deliberar a independência, mandar as cartas para o Dom Pedro, que estava em São Paulo e tal. Além desse reforço dado pela novela, dessa lenda urbana da assinatura de uma declaração que a gente nunca teve, ontem, o Museu Nacional me solta um TBT, que era quinta-feira, falando sobre a assinatura da declaração por ela. Quer dizer, um órgão oficial, né, tal. A repercussão foi tão grande e a arrogância deles foi maior ainda, que em vez de eles tirarem a postagem do ar, eles fecharam os comentários. Então foi uma censura arrogante, prepotente de uma instituição que joga uma cortina de fumaça no dia que é o aniversário do incêndio. Eles não tocaram no incêndio que aconteceu há 3 anos atrás. Eles lançaram isso e ficou por isso mesmo, né? Então, quer dizer, se nenhuma instituição está cumprindo o papel de salvaguardar a nossa história, o que a gente pode esperar de uma novela que é feita para ficção? É uma ficção, né? E assim, eles tentam mostrar algumas coisas, mas tem os acertos, obviamente, né? Eu até comentei outro dia que a gente tem na parte que é ficcionalizada mesmo, como o dos coronéis, né? No Nordeste, no Norte, na Bahia, tal, tem mais história lá do que na parte do Dom Pedro II. Quando eles mostram como era a corrupção nas eleições, da questão dos negros descalços, e aí você coloca um sapato no escravizado e aí ele é livre, isso é real, né? Isso realmente acontecia.
Então, sabe, tem uns pesos, e aí quando vai tratar da parte real, aí eles são bem falhos nessa questão da realidade, né, do que realmente aconteceu. Você acha que, pelo menos, o jeito que o Selton Mello está interpretando Dom Pedro está coerente com a personalidade dele, mesmo que factualmente não seja tão coerente assim? Eles salvam, né? Eles salvam bem, inclusive, o texto, porque eu sei que muita coisa... assim como aconteceu, né, que a Letícia Colin, depois da Novo Mundo, veio falar comigo e me agradecer pelo meu livro, que lá ela teve uma profundidade da Leopoldina e conseguiu levar essa profundidade. Eu sei que a Letícia Sabatella leu meu livro, ele leu meu livro sobre o Dom Pedro II, eu conversei com a Letícia Sabatella off totalmente o ano passado. Então, assim, eles têm todo um trabalho que às vezes até passa ao largo do texto que eles têm que passar para público, né? Porque eles têm uma profundidade dos personagens e às vezes, mas aí é o autor, o autor não, aí é o ator, né? Então quer dizer, a Letícia Sabatella e o Selton Mello seguram muito bem, porque eles são super profissionais, eles estão entendendo bem o papel, mas tem coisa que aí tem a questão autoral, né? E eles não conseguem levar muito, tem que também seguir o que a novela está pedindo, né? Mas eu acho que ele tá legal, assim, no papel, ele passa bem essa questão, a questão da fala fina, né? Tipo, ele não podia falar fino o tempo todo, como o Dom Pedro tinha, né? Uma fala mais... uma voz mais fina. Então você vê que ele tenta jogar essa fala fina quando ele tá nervoso, né? Quando ele briga com a Teresa Cristina, você vê essa entonação. Então eu acho que ele tá muito legal no papel. Legal. E você, uma coisa que o brasileiro, acho que sente falta de conhecer um pouco do Dom Pedro, é essa personalidade que ele era muito, muito comprometido, né, do Dom Pedro II. Só para a gente não fazer confusão, a gente vai falar Dom Pedro ou Dom Pedro II aqui, por enquanto. O Dom Pedro II ele era muito comprometido com o Brasil, esse amor pelo Brasil, e no episódio da saída dele do poder, né, quando ele foi apeado pelos militares do exército, ele tinha apoio ainda, né, de alguns setores ali das Forças Armadas, né? Por exemplo, a Marinha tinha gente que estava do lado dele. E ele não quis, de maneira alguma, entrar nessa briga justamente com medo, né, de que isso resultasse em algo mais violento, até uma guerra civil, uma coisa que descambasse para a violência, não é? Sim, ele tinha essa consciência que falta em muitos deputados, muitos senadores, muito vereador, né, que o bem público está acima do cidadão, né? Isso ele tem essa consciência e por isso ele acaba ele poderia ter feito várias coisas. Eu falo no meu livro que assim ele podia ter escapado do paço porque ainda tinha uma passagem aberta. Ele podia ter ido se refugiar no Almirante Cochrane, que era um navio chileno que estava na Baía de Guanabara. Ele podia ter escapado pela passagem que ia dar onde hoje é o Museu Histórico Nacional, perto do Aeroporto Santos Dumont, e ter voltado para Petrópolis, e de Petrópolis ter entrado. Isso tudo foi entrado para Minas em diante e tal, e entrar para dentro do Brasil. Por quê? Porque o golpe ele foi local. Ele foi um golpe corporativista do setor militar que depois vai pegar os civilistas, os republicanos, e que não tinha uma ideia já formada de uma queda que todo mundo... Tanto que você vê, a gente vai arrastar guerra civil no Brasil, que o brasileiro é cordial, né? O brasileiro é hipócrita, na verdade, né? Que o que a gente teve foram várias guerras civis, mas todo mundo fala revolta disso, revolta daquilo. Não, a gente sofre guerras civis em vários momentos da nossa história, principalmente nesse período. Então, você vai ter Canudos, você vai ter vários momentos, a Revolução Federalista, você vai ter várias coisas acontecendo, Revolução de 30, Revolução de 24, a Revolução Tenentista de 24, que são todos movimentos dessa onda que começa
com a queda do imperador, porque você não tinha uma estrutura de poder como você tinha anteriormente designada, que fortalecesse essa nova estrutura de mandatários do poder, que, na verdade, eles sobem já no toma lá da cá, né? Você vai ter o Marechal Floriano já subindo e já passando para o amigo dele a exploração de um porto lá no Rio Grande. Né? Você vai ter vários conchavos que, na época do Dom Pedro II, ele não deixava acontecer se passasse por ele. Ele tinha o caderninho negro dele lá, que ele anotava as pessoas que não eram de boa índole para colocar em determinados cargos, quando esses cargos passavam por ele. Ele tinha esse caderninho, porque agora eu me identifiquei muito, que eu tenho uma planilha aqui chamada Planilha da Lista Negra. Ele tinha um caderninho. Que medo, eu não sabia disso. A Maria Clara já ficou. Eu já estou assim, nossa, onde Maria é que Clara está na lista eterna das pessoas boas. E ele tinha essa preocupação. Então, você vai ver, por exemplo, o Rafael Tobias de Aguiar, que ele foi governador de São Paulo, presidente da província de São Paulo em 2 ocasiões, só que ele se meteu na Revolução Liberal de 1842. Ele é eleito por São Paulo por 2 vezes para o cargo de senador do Império, que era um cargo vitalício. Só que era uma lista tríplice e que dependia da aprovação do imperador. As 2 vezes ele não deixa o Rafael Tobias virar senador. Então, quer dizer, se ele pudesse impedir, de acordo com a índole, o que ele via da pessoa, ele impedia. E aí vai depender. E aí, quer dizer, ele tinha meio que um controle moral, dessas questões de cargos e benesses que acabavam caindo em cima dele. Por exemplo, você vai ter a questão de várias tentativas de pessoas que queriam títulos nobiliárquicos e são barrados por ele, porque eram pessoas que estavam envolvidas ainda com tráfico clandestino, de escravo e várias questões. Então, ele tinha essa questão moral, né? Essa questão de ter que dar o exemplo. Isso eu trago na biografia dele, porque, assim, você imagina uma criança que fica sozinha com 5 anos de idade, sem pai nem mãe, sendo criado por tutores. Ele recebia cartas o tempo todo do pai mesmo no exílio, incentivando ele a estudar e tal. E ele tinha uma percepção desde pequeno que ele não estava sozinho. Você vê nas anotações do diário dele, bem jovem, você vê que ele está sempre se achando observado. Quer dizer, devia ser aquilo que era instituído dos tutores, de que ele era uma pessoa observada por todos os cidadãos do Império. Então ele tinha que dar o exemplo. E nessa de dar o exemplo, ele vai, por exemplo, impedir que a primeira vez que ele sai do Brasil, por exemplo, né? Hoje em dia você tem essa farra de levar assessor, levar Deus e o mundo junto, né? Ele não. A primeira coisa que ele faz é impedir que o governo brasileiro mande uma escolta com um navio militar acompanhando o navio civil que ele vai tomar. Porque ele acha um absurdo o gasto com dinheiro público com uma coisa que não tem sentido. Ele paga todas as viagens do bolso dele, se endivida com isso. Quando ele é expulso do Brasil em 89, ele ainda está pagando o dívida da viagem que ele fez em 87, 88 para cuidar da saúde. Tinha CVC naquele tempo, fazia em 12 vezes, né? Ir para o Egito, tirar foto e tal. Tinha os amigos, ele pedia dinheiro para os amigos que tinham mais dinheiro que ele. E os amigos emprestavam. E você vai ter essa questão do dinheiro público, né, que ele falava que imposto inútil, era furto à nação. E vai ver essa questão do imposto, tanto que uma das questões de imposto, de ser furto à nação, é que ele e a princesa Isabel conseguem impedir o imposto que os fazendeiros queriam para indenizar pela libertação dos escravos. Porque, né, quando você tem a libertação, por que demora tanto tempo? Por causa dessa questão, vai indenizar quem escravizava? Porque para o fazendeiro, o escravo era um bem. E o governo não podia tomar um bem, não podia desapropriar um bem sem indenizá-lo. E tanto ele quanto a princesa Isabel achavam um absurdo, porque o fazendeiro já tinha explorado aquela mão de obra, já tinha lucrado em cima daquilo. E se ele fosse indenizado, teria que ser criado um imposto onde todos os cidadãos brasileiros teriam que contribuir para pagar o fazendeiro.
quer dizer, até o próprio escravo alforriado, como cidadão livre, ia acabar incidindo imposto sobre ele para pagar a própria liberdade, o que era um absurdo. Então, esse tipo de pensamento, para a época, era uma coisa que não fazia sentido para esses senhores, né? Essa elite que é ainda, né? Uma parte da elite quer ainda continuar se dando bem, né? Com dinheiro público, que não é público, né? É dinheiro de imposto. Você acha que Paulo, desculpa só, desculpa, Maria Clara, só para continuar pode seguir. nessa linha, você acha que é por isso que hoje ainda tantos brasileiros têm essa nostalgia de algo que, como diria o Neymar, né, saudades de algo que não vivi, né, que tem essa nostalgia desse período baseado nessas histórias de que Dom Pedro era um cara que sabia, um governante que sabia dar valor ao dinheiro público, que não como você disse, não criava impostos inúteis, e também num país, né, que é muito afligido, né, pela corrupção. Então, as pessoas sonham com um ideal e esse ideal acaba parando em Dom Pedro, tanto que, se eu não me engano, no último plebiscito que teve na década de 90 para escolher o sistema de governo presidencialista, parlamentarista ou monarquia teve uma votação expressiva, né? Até se você pensar que já fazia mais de 100 anos que havia caído, né? Tem um pouco dessa nostalgia, mas aí eu acho que é falta de estudar também. Eu acho que tem uma romantização, né? Que não é muito por aí, porque vamos supor, mesmo que fosse, né? Eu brinco, né? Tipo, a partir do momento que voltar a monarquia, os unicórnios vão correr solto, né? Todo mundo vai achar o pote no fim do arco-íris, né? Então, aquela coisa idealizada. Mas assim, você não vai ressuscitar o Dom Pedro, né? E assim, eu não vejo, sinceramente, nos atuais descendentes, ninguém que teria uma cabeça como teve o Dom Pedro, né? Que era pró a ciência, que queria trazer o Pasteur para o Brasil para cuidar da população do Rio de Janeiro, principalmente por causa dos surtos de febre amarela, de varíola e várias outras doenças que tinha essa preocupação. Por exemplo, você pega mesmo essa coisa boba que. Boba, não é boba, mas essa preocupação, tanto dele quanto da Princesa Isabel, de não indenizar os fazendeiros, hoje em dia, meu Deus, eles seriam chamados esquerdopatas. Porque como assim não vai indenizar a propriedade privada? Como assim? Né? Eles seriam socialistas, seriam. Né? E não era bem essa questão, era uma questão humanista, era uma questão. Então, essas pessoas que sonham um pouco, elas estão dentro de um outro patamar. Eu acho que é uma coisa mais idealizada, na verdade. Porque ele também teve seus erros, não é essa coisa toda. Ele, de certa maneira, do modo como ele tratava o Brasil, né, você vê que há um embate entre ele e o Mauá, porque essa coisa do lucro, que é uma do Mauá, que ele vai pegar isso com quem? Com os protestantes ingleses, né? Ele foi criado dentro daquela questão do lucro, da produção e tudo mais. E isso é uma pegada que vem até mesmo da religião, né? O Dom Pedro, católico, apostólico, romano, acha que, né, não é essa católico ibérico, né? Pior ainda. Então, a questão da usura, a questão do mercado, então é uma coisa meio, então vai, sabe, tem um embate lá de mundos, né? E que, de certa maneira, acaba refletindo, de certa forma, no Brasil. O Mauá fez muita coisa, tem essa era Mauá, que é grande parte por causa dos investimentos dos escravos, né? Porque quando você para com o tráfico negreiro, que é proibido, esses capitalistas eles têm que investir o dinheiro em algum lugar, então não é mais no escravo. Então aí começa a questão da industrialização e o Mauá entra nessa vertente, né? Porque ele vai pegando o dinheiro dos outros e ficando rico usando o dinheiro dos outros e criando coisas e tal, empresas e tudo mais.
E tinha coisa, e aí batia algumas ideias com o Dom Pedro, que tinha outra ideia para o Brasil e outra. E também tinha toda uma questão, porque assim, você imagina uma criança de 5 anos de idade ser criada para ser imperador do Brasil. Então, essa questão de dividir o poder com alguém também não era uma coisa, ele era muito cioso dessa coisa dele ser imperador do Brasil, mesmo não tendo mais tanta pompa e circunstância. Então, havia alguns embates a respeito dessa questão de quem pode mandar mais, entendeu? Também tinha um pouco disso. Então, é muito. Às vezes é muito pueril. Às vezes eu vejo os argumentos assim de que se a gente fosse voltasse a ser império. Ou então, outro dia eu postei eu postei no meu Instagram sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Aí vem, não, por quê? Não sei quem disse que se os Habsburgos não tivessem caído na Áustria e os Hohenzollern não tivessem caído na Alemanha, esses imperadores teriam barrado o nazifascismo. Eu falei, escuta, meu querido, a Itália foi reino, foi monarquia até 1946. O Mussolini sobe com o rei na Itália. Quer dizer, sabe, não para em pé. Eles pegam, assim, é, estatísticas de que, não, olha só, o PIB é maior nos países monarquistas. Aí você vai ver, não é a questão de PIB, questão de corrupção governamental, todas essas estatísticas, é porque são países parlamentaristas, mas eles acham que porque tem um rei que a coisa, né, é muito, às vezes é meio infantil, sabe? Assim, as pessoas não conseguem sair dessa questão mística, né? Meio Disney, eu acho. Ô, Paulo, eu tava Não olhando fala assim, mal da Disney aqui. não fala mal da Disney porque aqui a gente pega em armas para defender o Walt Disney. Eu A especialmente, você gente já me não, a conhece? Maria Clara, não tem nada a ver com isso. Você sabe, uma vez eu estava com uns amigos, uma amiga que é perita em direito intelectual, né, direito autoral, essas coisas, e ela estava me contando que lá nos Estados Unidos, sempre que o Mickey vai cair em domínio público, o lobby deles é tão forte que eles conseguem mudar a lei de direito autoral para continuar com a Disney. Então, a gente aqui tem uma certa coisa de um apego pela monarquia dos desenhos animados. Dessa aí você deixa quieto. É Tá bom. incancelável. Se tentar cancelar, vai ter que se ver comigo. Mas eu já, enfim, adiantei um pouquinho a pauta nessa pergunta do Jones sobre, enfim, sobre essa saudade, essa nostalgia em torno do Dom Pedro II. E aí eu estava relembrando aqui as matérias que eu já fiz sobre os seus textos, Mas tal. aí quem tem essa saudade não é o negro, né? Então, eu ia te perguntar uma coisa. Então, já vamos entrar na minha pauta. Por quê, né? Eu ia falar desses exageros e distorções que tem para lados diferentes sobre a figura de Dom Pedro II. Eu tenho amigos, por exemplo, que quando se fala militantes do movimento negro, tal, mesmo que não são de esquerda, tal, falam, tipo, quando você pergunta, o que você acha do Dom Pedro II? Falam, é um cara que teve a chance de abolir a escravidão e não fez. E aí, ao mesmo tempo, você tem aquele pessoal que fala, olha, então, olha só como ele era, um cara que não estava nem absolutamente nem aí, não tinha nenhuma preocupação, mas ao mesmo tempo ele estava assim preocupado em não indenizar os donos de escravos. Como é que foi então essa questão de Dom Pedro com a escravidão? Assim, ele se importava com a causa, ou ele não se importou o suficiente, não conseguiu se mexer o suficiente? O que a gente pode dizer sobre isso? Um dos esteios dele no poder era justamente essa mão de esses cafeicultores, esses commodities, né, que até hoje o Brasil, né, o agronegócio, vamos dizer assim, né, a grosso modo, né, o Brasil está sentado em cima do café da época, né, o tabaco pouco, né, mas o café principalmente. A indústria era pífia, a industrialização do Brasil era pífia ainda na ocasião, perto de outros países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, principalmente. Então, ele também tem que tomar cuidado. Ele não vê com bons olhos a escravidão. Todos os escravos que ele possuía eram. Pois é, aí deixa eu explicar uma coisa. A questão dos escravizados que ele possuía eram escravizados da coroa. Então, esses escravizados pertenciam à nação, ao Estado, eram bens do Estado. O que ele vai conseguir fazer com a lei do ventre livre, que é a primeira lei, né, que liberta em 70 e pouco,
os escravos nascidos, né, a partir daquela data. Ele vai enfiar um jabuti. Então ele vai conseguir libertar junto com a lei do ventre livre. Se você lê a lei, você vê que a partir daquele momento eles não possuem mais escravos. O Estado brasileiro, a coroa, liberta também todos os escravos. Então, a libertação dos escravos que pertenciam à coroa brasileira é feito 18 anos antes da lei Áurea, que liberta todos geral. Então, você vê, eu tive essas anotações, eu trago no meu livro, ele pensando assim, você vê as anotações, são rascunhos que tem no arquivo dele no Museu Imperial, em Petrópolis, você vê ele fazendo conta em cima de conta, de quanto, que pelas leis, que ainda não tinha conseguido passar do sexagenário e a outra, o quanto ainda ia demorar para acabar a escravidão no Brasil. Ele chega, às vezes, a 1920 ainda com escravo, sabe? Pelas contas que ele vai fazendo do imposto, porque a lei do ventre livre, também, a primeira lei, ela também carrega em si a criação de um imposto, aí sim, para comprar alforria. E aí ele vai fazendo a conta de quantos escravos ainda dá para comprar, o dinheiro que tem, sabe? É uma coisa que você vê ele pensando, não é uma coisa aleatória. Quando estoura, na verdade, ele já queria começar com esse processo, porque assim, por que ele não fez isso? Por que o Dom Pedro I não fez isso? Porque, sabe, você tem escravo no Brasil desde 1550, 1530. Não é com ele que começou o negócio. Você já tem uma população acostumada a não trabalhar, a colocar o negro para trabalho, desde 200, 300 anos antes dele. Então é uma sociedade que está acostumada com isso. Você vai ver o José Bonifácio falando mal disso, você vai ver o próprio Dom Pedro I escrevendo um artigo falando do absurdo que era do brasileiro não trabalhar porque tinha quem trabalhasse por ele e que tipo de nação era essa, né? O que isso ia gerar de impacto no futuro, né? E a gente vê até hoje, você vê empregada doméstica sendo trancada dentro de casa, obrigada a casar com ex-militar para a família pegar aposentadoria, né? Isso na escravidão, quer dizer, você ainda tem essa mentalidade escravagista de vou pegar uma menininha lá no interior para me ajudar em casa. Né? E aí a menina é uma escrava, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, vai ficar dependendo daquela família e trabalhando para aquela família. Então a gente ainda tem isso, né? É uma coisa que ainda é carregado. Então ele vai pensar isso desde o começo do reinado dele. Na década de 60, quando vai estourar a Guerra Civil Norte-Americana, ele vai pedir estudos dos diplomatas brasileiros nos Estados Unidos para saber o tipo de impacto que a emancipação dada pelo Lincoln realmente foi a causa dessa guerra civil. Porque o tempo todo tem essa preocupação. Como que a gente vai libertar os escravos sem causar uma comoção popular, né? Uma comoção desse movimento, que é contrário também à abolição, né? Não era uma coisa tão simples assim, não era uma coisa que você resolvia. Quer dizer, ele tinha que pensar em todos os aspectos, né? Não era uma coisa simples, não era uma canetada. Né? Do mesmo jeito que na época do Lula, tirou o Brasil do mapa da fome. A gente voltou. Quer dizer, não é uma coisa é uma coisa que tem que ser estruturada, pensada, maturada, não se resolve do dia para a noite esse tipo de coisa. Não é uma coisa que ele não. Quando se diz, então, que ele não aboliu a escravidão, ele teve a chance de abolir a escravidão, mas ele não fez. Não foi meio de má vontade ou só porque ele era um vendido aos interesses, é porque ele tem que pensar em todas essas questões. Além de pensar nessas questões, ele tem que fazer o jogo político, porque assim, quem eram os senadores e os deputados, né? Quem eram os membros dessa Assembleia que ia passar essa lei? Você tinha o voto censitário na época, quer dizer, não era qualquer um que chegava a deputado do Império e a senador do Império. Você tinha que ter uma renda para isso. Ou seja, você tinha que muitas vezes ser dono de fazenda, você ter escravos. Então, quer dizer, você tem os interesses. Ninguém lá dentro estava muito preocupado com o interesse do povo, estava preocupado com seus próprios interesses, um ou outro mais
intelectualizado, sim, tinha preocupação com o povo. Mas tanto quem votar, para votar também, não era qualquer um que votava, você tinha que ter renda para votar. E você tinha que ter mais renda ainda para chegar a deputado e senador. Ou seja, você tem membros, vamos dizer assim, classistas, né, que não vão permitir que essa lei passe de. Isso vai começar, mesmo o Brasil vai começar realmente a ter esses movimentos mais fortes de abolicionismo depois de 1860, já na época da Guerra do Paraguai, isso vai aumentar e crescer dentro da sociedade brasileira. Então, a partir do momento que isso começa a se estruturar dentro dessa sociedade, aí tem-se como emergir essas leis. Mas ir contra a sociedade é seria rachar o Brasil. Eu queria um outro ponto, só para fechar essa parte um pouco sobre Dom Pedro, a não ser que que o Jones queira perguntar alguma coisa sobre ele, mas uma coisa que eu estava lembrando, lembrando do seu livro e tal, é que você comenta num momento que ele tinha admiração pelos ideais republicanos, que também ajuda a desmontar um pouco essa ideia. Dom Pedro, assim, ele fez para manter o governo dele, para manter, enfim, para manter o país estável, né? Sofreu um golpe, mas eu lembro de você escrever que ele via os ideais republicanos como uma coisa para um futuro admirável. Sim, mas era uma questão muito para o futuro. Era uma questão que ele mesmo, por exemplo, ele é uma das principais pessoas a ser contrária. Na época do pai dele, na época do Dom Pedro I, você tinha analfabeto votando. Ele já é contra o analfabeto votar. Ele acha que tem que ter. Então, ele acha que o Brasil tem que passar por todo um processo civilizatório que ainda não teria acontecido dentro da imaginação dele, dentro das ideias dele. E aí, esse Não processo estava errado, civilizatório. né? Não, de forma alguma. E esse Até hoje, né? processo. Talvez não tenha acontecido isso, Pois né? é, e esse processo civilizatório que levaria esses brasileiros a estudarem, a se formarem, a terem uma compreensão melhor de tudo e dos problemas do Brasil, isso levaria o Brasil a virar uma república, aos moldes dos Estados Unidos e aos moldes da França. Eu acho engraçado, porque assim, todo mundo. Ninguém para pensar. O Dom Pedro, quando ele vai para o exílio, ele para primeiro em Portugal, onde a Teresa Cristina vai morrer logo depois. E em Portugal, ele era um Bragança, ele meio que era o chefe da família Bragança, ele era o mais velho, era filho do primeiro imperador brasileiro, filho mais velho, filho do Dom Pedro IV de Portugal, né? Então ele era o chefe da família de Bragança. O sobrinho neto dele oferece para ele um palácio em Portugal, um palácio da família. Ele não quer, ele quer ir para a França. A França, o que era? Republicana. Né? E ele não está preocupado com isso. E isso é muito interessante. Ele acha que esse pensamento que nasce dentro da República Francesa e que gera tantos literatos, tantos cientistas e tal, que seria era o que ele Seria almejaria o para. próximo passo. Mas aí que tá, é o próximo passo. Mas aí você também tem o imperador eurocêntrico, né? Ele só está preocupado, ele está com os olhos totalmente voltados para a Europa. Ao mesmo tempo que ele tenta entender o Brasil, ele está querendo ele está querendo trazer brancos para cá. Ele está querendo branquear o país, ele está trazendo mão de obra italiana, ele fomenta a imigração. Então, tem essa questão racialista que era muito debatido na época e que ele também está à frente disso. É muito complexo falar do Dom Pedro. Sim. Não, mas eu gosto dessa complexidade porque ainda essa semana também não sei qual que é a ordem que vai ser publicada, mas a gente gravou um podcast falando justamente sobre as complexidades de você estudar história, né? E nos tempos que a gente está vivendo, ou você pega uma figura e transforma num deus, ou você Porque é mais cancela, fácil. né? É que nem voltando à questão, é que tá travada aqui na garganta esse negócio da Leopoldina, mas é que assim, voltando à questão da Leopoldina, as pessoas, elas estão é mais fácil ela entender que teve um decreto que não existiu e que ela assinou. Ah, legal. Mas assim, não é o fato de não existir um decreto, ela não ter assinado esse, que impede ela de ter participado ativamente do processo. Só que entender o processo é muito mais complicado.
Então, é mais rasteiro, mais raso. Você teve um decreto e ela assinou. Pronto, entendeu? Mas cadê o Não, já, decreto? Não existe, mas... Não, já que você passou para a Leopoldina, assim, dentro desse assunto, né, assim, de você, enfim, é complicado, eu tinha perguntado sobre Dom Pedro II e a escravidão, e você colocou, é complexo, né, não é como se ele não se Eu fiquei importasse, mas também falando não é, vários minutos aqui, eu mas não tenho é. mais para falar, porque não... Enfim, pois é, mas assim, é complexo, né? Enfim, mas já que você mencionou a Leopoldina, que você está entalado aí desde ontem que eu vi no Twitter, no Instagram, você ficou incomodado, eu acho que ela também cai um pouco nessa mentalidade que a gente tem hoje, de ou dizer, nossa, forçar essa barra para dizer, olha como foi uma mulher que assinou a independência, e ao mesmo tempo, do outro lado, existe um esquecimento, né? Assim, enfim, um desconhecimento do papel da Leopoldina. A Maria Clara é Qual foi, menos, eu acho então? que agora. Eu acho que Oi? agora é menos. Eu acho que agora esse papel dela é menos, assim. Eu acho que se falava bem menos dela. Ah, que bom, assim, passou a ser bem mais conhecido. Agora a forçação de barra é essa da independência. Agora a forçação de barra da independência, porque aí envolve movimentos né, de feministas e tal, e aí elas têm, e aí também tá errado, porque tenta, sabe, assim, colocar dentro de um modelo que não é nem um modelo tipo, não tem como, sabe, não para em pé, mas vamos defender porque vamos falar que, olha só, que mulher, eu acho ótimo que fale que a Leopoldina foi legal e tal, mas não é só aí, sabe? É muito mais, né? E aí fica tudo no raso. E aí, geralmente, a militância é rasa, porque ela tem que passar verdades curtas, fortes e rapidamente para entender, e aí os outros encampam, e aí é isso, né? E aí é Bom, pobre, né? Porque não tem discurso. explica para a gente, então, assim, qual foi o papel da Leopoldina, né, na independência do Brasil? O que a gente pode dizer de concreto sobre o papel dela? E junto com as nuances, que pelo que eu sei também, a minha princesa favorita do Brasil era uma mulher muito católica, muito religiosa, uma mulher muito apegada à família. Também não era essa figura girl power toda. Não, ela é muito pelo contrário, ela se adequa ao gênio do Dom Pedro, né? E isso é que acaba com ela, porque ela não tinha nada desse perfil, ela era muito ah, ah, expansiva, muito festeira, muito, apesar de católica, muito independente, vamos dizer assim, dentro dessa independência que esse mundo germânico permitia na época para uma princesa, e quando ela chega aqui, ela tá numa corte que o máximo aqui é ficar indo em missa. Né? São funções religiosas que não acabam nunca. Ela manda a irmã parar de mandar vestido para ela, principalmente decotado, porque o marido não quer que ela use, e fala que é mais fácil tirar leite de pedra do que o marido deixar ela dançar. Então, quer dizer, você vê que ela tem que se adequar a esse novo papel. Né? Mas mesmo se adequando a esse novo papel, ela era muito mais educada politicamente que o Dom Pedro. Ela capta algumas coisas que ele não capta, então ele está mais preocupado com medo que as cortes constitucionais portuguesas, se ele não fizer o que elas querem, as cortes tirem ele da linha de herança do trono, enquanto ela já está vendo que o negócio lá em Portugal já está perdido e que tem que investir no Brasil. Então ela começa a costurar por trás do marido algumas alianças, algumas coisas. Aí a gente vê nas cartas que eu trago na minha biografia sobre ela, que ela troca com o secretário dela. E aí, por essas cartas, você percebe que o fico dela foi anterior ao fico dele, porque ela já estava mais predestinada a não voltar de jeito nenhum para Portugal do que ele. Então, ela vai costurando alianças, vai costurando acordos que facilitariam ele concordar em ficar aqui no Brasil, que é o primeiro passo. O segundo passo, ela continua esse projeto deles continuarem aqui no Brasil e o Dom Pedro vem para o Brasil, para São Paulo, e ela fica como regente do Brasil, né, lá governando e convoca a sessão do Conselho de Estado e nessa sessão eles resolvem então falar que não dá mais, não tem mais como, mas não tem isso em ata, você não tem isso tão sacramentado. Por quê? Porque nem eles sabiam o que ia ser do Brasil. Pela mentalidade do José Bonifácio, o José Bonifácio, depois do 7 de setembro, depois da chegada do Dom Pedro
no Rio de Janeiro, ele continua assinando como ministro do Reino do Brasil, Portugal e Algarves. Sabe, eles ainda não tinham essa dimensão. O que a gente vai fazer efetivamente? Como é que vai ser essa ideia de monarquia? A gente faz duas coroas, o Dom Pedro unido ao Dom João, e tira a questão da Assembleia Constituinte Portuguesa do meio. Tipo, isso daí é uma coisa que ainda vai ser um processo que vai chegar à aclamação do Dom Pedro em 12 de outubro no Rio de Janeiro. Então não tem essa coisa de a independência estava resolvida no dia 2, não estava nem no dia 7 e nem nos dias posteriores, sabe? É um processo que vai sendo realizado. Então, e ela participa desse processo, tomando frente a isso, mandando carta para o Dom Pedro em 2 de setembro, mandando correio para o Dom Pedro, falando o pomo está maduro, o correio já, e sabe, assim, tipo, vai, né? Resolve aí. Resolve logo. Resolve logo e vamos nessa, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é muito raso falar, ela assinou no papel, tá? E ninguém pergunta cadê o papel, é isso que eu fico pasmo. Você vai nos Estados Unidos, está lá a declaração de independência, gritando, né, exposta, e você compra o papel lá impresso, bonitinho. Se aqui tivesse... Paulo, eu acho que o nosso espectador, o nosso ouvinte também, que vai para o Spotify e tal, não sabe que você conheceu o Dom Pedro e conheceu a Dona Leopoldina. Mas Dom Pedro e a Amélia também, né? E a Amélia também você conheceu. Conta um pouco dessa história. Não tem a ver com o Dom Pedro II, mas eu acho que vale a pena. Eu participei de um processo, de um estudo, né, dos restos humanos do Dom Pedro, da Leopoldina e da Imperatriz Amélia, né? Eu participei das exumações dos 3 imperadores do Brasil lá que estão na cripta do Ipiranga. E foi muito emocionante, foi bem legal, assim, vê-los, né, de alguma forma, né, uma coisa meio louca, né, tipo, eu escrevi sobre 2 deles, o filho dos 2, e tive lá, né, vi eles como eles estavam e tal. Depois eu tive no Porto, lá em Portugal, onde está o coração dele, mas eu fui recebido pela Irmandade da Ordem lá, que guarda, mas eu não era a época da abertura, mas foram momentos muito emocionantes, tipo, eu tive contato de alguma forma com os restos mortais, principalmente do Dom Pedro. Eu acho legal o jeito que você conta no teu livro, na história do Dom Pedro primeiro, que você conta. Eu sou um dos poucos biógrafos que conheceu a figura biografada. Não é muito louco. Aquele prefácio eu escrevi depois que eu tinha terminado de escrever o livro, né? Aí eu falei, nossa, mas espera aí, acho que ninguém teve contato com o biografado, né? Tipo, morto, né? Participar dessa maneira. E foi uma coisa muito engraçada, porque o que aconteceu? Eu estava fazendo um trabalho entre o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o Museu da cidade de São Paulo. E o museu, ele abriga várias casas históricas em São Paulo, vários sítios históricos. Então, a sede dele é o Solar da Marquesa de Santos, em São Paulo. E um desses sítios históricos é o monumento, é a cripta, embaixo do Monumento da Independência, onde está Leopoldino, Dom Pedro e Amélia. Ou seja, você ainda tem a Domitila, de certa forma, a Marquesa de Santos, que é a sede, é onde fica o diretor, coordenando a cripta, né, e outras casas de São Paulo. Você tem a Casa Modernista, Bandeirista, etc. E eu estava fazendo, então, um trabalho entre o Instituto Histórico e o Museu da cidade. E naquele dia eu tinha encontrado uma documentação, até então inédita, que eu usei depois no livro da Leopoldina, falando da briga que foi trazer o corpo da Leopoldina, que estava no Rio de Janeiro, para São Paulo, para o 4º centenário, para sepultar lá na cripta. E era toda a briga por telegramas e cartas entre o governo do estado de São Paulo, o Instituto Geográfico de São Paulo, o Histórico Geográfico de São Paulo, a presidência da República, que ainda era o Getúlio Vargas na época, e o prior, o guardião do convento de Santo Antônio do Rio e o chefe da ordem dos franciscanos. Que eles uma briga, né? De jeito nenhum, uma briga.
E assim, eu achei aquilo divertidíssimo. Eu cheguei lá para a diretora comentando isso aí que eu tinha achado, mas por causa do outro trabalho então, que a gente estava realizando. E ela falou: tenho que falar. Ai, não, eu tenho que te colocar em contato com uma pessoa e tal. Aí ela ligou para a Valdirene, que é arqueóloga, que estava fazendo justamente isso, né? E aí eu conheci a Valdirene por causa disso e a gente começou a trocar figurinha. E aí eu fui convidado para participar. Mas foi, nossa, foi muito emocionante, assim, as aberturas deles e tal, foi bem emocionante. Muito legal. Recomendo que quem comprar o livro do Paulo Resulti depois de escutar o nosso podcast, ver o vídeo aqui, vá direto nessa parte. Bem, não tem erro, né? O começo do livro está lá, no prefácio, ele contando toda a história, que é muito legal. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Qual que você acha que foi a maior crise, a maior questão, the biggest issue, né, como diriam os americanos, durante o reinado de Dom Pedro II? Foi a questão dos escravos? Foi a Guerra do Paraguai? Foi a dependência dos ingleses? Esse jogo de morde-a-sopra com os ingleses que rolou durante boa parte do reinado de Dom Pedro II. Qual que foi a maior questão, você acha? Então, a questão da abolição, ela é uma questão que ela passa a ser importante muito depois ela tem a sua relevância, mas ela passa a ser mais importante hoje em dia. É engraçado isso, é mais do século XX em diante, essa preocupação, porque você tem o contraponto dessa abolição, né? Como ela não foi totalmente planejada, o que até hoje a gente carrega com essa questão? E eu acho que a parte mais forte realmente do que ele viveu, do que ele passou, foi a questão Christie, né? Que você tem o Rio de Janeiro sendo ameaçado pelos navios de guerra ingleses por causa da questão Christie, e a Guerra do Paraguai. Essas duas foram as principais grandes comoções, e a Guerra do Paraguai é a maior mancha que o Brasil carrega até hoje de tudo, né? De mortos e tudo que aconteceu, da forma como que o Solano foi caçado e morto, e até hoje se discute que ele teria tomado um tiro nas costas porque ele não queria se render. Então, quer dizer, é uma história bem triste, assim, é uma das piores páginas, eu acho, dessa questão do governo do Dom Pedro II, porque ele teve como acabar com a guerra, ele não quis, porque ele achava que só ia acabar com o término, com a expulsão ou a morte do Solano Lopes. E o Solano Lopes queria virar um mártir, né? Tipo, ele não conseguia mais ganhar nada, então ele ia morrer lá, e foi isso que acabou acontecendo. E isso pegou muito mal para o Império Brasileiro na Europa, principalmente. Havia críticas muito grandes. Então, há essa questão do Brasil ser mal visto lá fora por essa questão. Então, eu acho que seriam as duas, principalmente a questão Christie e a Guerra do Paraguai. O Christie ele era meio esses diplomatas lobo que a China agora tem, né? Que chegam no país, abrem a porta da geladeira, né? Tipo, mete a mão, pega comida, Mas é não que limpa o pé no você tem uma carteiro. prepotência muito grande dos ingleses, e aí isso daí vai acabar. Você tem, por exemplo, já na época do primeiro reinado, você já tinha isso dos ingleses acharem que são superiores às outras raças, são mais cultos, evoluídos e blá blá blá. Você tem na Leopoldina mostra a Maria Graham tomando na cabeça porque ela entra com toda a prepotência e arrogância dela para ser preceptora da princesa imperial, a Maria da Glória, a futura Maria II de Portugal. E é claro que essa prepotência toda, essa arrogância, acaba voltando na cara dela. Ela é expulsa, assim, meteoricamente, mal chega, já é mandado embora do palácio. Então, essa questão dos ingleses se acharem superiores, ele é o Christie é um dos últimos, assim, embaixadores ingleses arrogantes que a gente vai ter justamente por causa dessa confusão toda que ele arruma com a questão das presas de guerra e tudo mais. E o Brasil ainda teve azar, né? Que também teve um naufrágio no Rio Grande do Sul que
que o pessoal teve um super mal entendido, né? Por causa Eles achavam que o Christie entendeu que as pessoas haviam sido mortas pelos brasileiros. Na verdade, elas chegaram mortas na praia. E aí foram saqueadas. E aí foi saqueado. E aí ele arruma uma confusão por causa disso dos diabos. Ele fala que os brasileiros mataram os ingleses para roubá-los. E aí são 2 navios, se eu não me engano, que tem naufrágio. E aí tem toda a questão da carga que foi perdida, roubada, e aí ele quer indenização porque quer indenização por tudo isso que aconteceu, né? Enfim, mas ele também era um péssimo diplomata porque ele não soube fazer a coisa direito. Sim, e agora vamos. Não sei se você estava planejando alguma coisa nesse sentido, Maria Clara. Eu queria falar um pouco acho que é o assunto do momento, que é essa relação do Dom Pedro II com a Condessa de Barral, porque tem um livro muito bom da Mari Del Priore, que é o Histórias Íntimas, que fala um pouco como era o Brasil, né, o Brasil colônia, aquela questão, o brasileiro que a gente acha que, né, era tudo super romântico, não sei o quê. Meu, as pessoas não escovavam os dentes, não tinham dentes na boca, não tinha esse negócio de sair beijando por aí, essa coisa, né, tudo idealizada que a gente vê hoje, o pessoal com aquele dentinho branco, lindo, Colgate, né, o sorriso. E mesmo ali a novela tem umas partes legais, por exemplo, tem aquela personagem da Viviane Pasmanter, que você nem enxerga que é a Viviane Pasmanter ali, e que ela suja, né? Aqueles dentes totalmente podres e tal. E eu queria saber um pouco como que era esse romance na época do Império. Falar um pouco falar bastante do romance do Dom Pedro com a Condessa de Barral e como que era essa questão de romance na época do Império. Então, Jones, deixa eu só introduzir, né, dentro dessa pergunta, aproveitar só porque acho que acaba dentro do mesmo assunto, uma pergunta que eu tinha botado na lista aqui é que, assim, o Dom Pedro I foi retratado, na época, inclusive da novela, né, Novo Mundo, pelo Caio Castro, ganhou essa pecha de ser o mulherengo, né, assim, o cara que passa o rodo, que faz e acontece, e tarará, tarará, e o Pedro II, a gente tem na cabeça que ele é o bonzinho, né, assim, tipo, é isso, ele não é, ao que parece, pelo menos ele não fazia tão escrachado, mas ele tinha ali as suas, tinha sua malemolência, tinha seus esquemas, então, eu queria que você falasse um pouco disso também, assim, do lado, desse lado meio cafajeste. Então, bom, eu acho assim um absurdo, porque quando eu falo sobre o Dom Pedro, acham que, porque assim, já santificaram o homem em vida, né? Uma coisa assim, o Dom Pedro II, ele, né, ele foi tratado pelos monarquistas no Brasil como um homem acima de qualquer suspeita, né? Essa coisa do super-homem, o super administrador, enfim, do Brasil e sem né, só acertos e tal. Mas na verdade não você vê na documentação, não é isso. Ele também errou e graças a Deus errou, porque assim Deus me livre a gente pensar que só teve uma pessoa, né, que governou o Brasil e que, quer dizer, nunca mais vai ter ninguém, né? Então, assim, ele, mesmo com os erros e acertos dele, como pessoa física ou pessoa imperador, né, pessoa jurídica, ele acertou bastante, mas, assim, a vida particular dele foi também eivada de problemas. Você tem uma das questões mais graves dele é o roubo das joias da Imperatriz Teresa Cristina em 1885, 86, se não me engano, que é um escândalo, porque ele intervém para descobre. É um rolo, mas assim, o básico é o seguinte: tinha um funcionário dentro do palácio que já tinha sido pego por roubo. Esse funcionário foi afastado do palácio, foi demitido do palácio, só que continuou morando na quinta. Dizem que esse funcionário era o coviteiro
do Dom Pedro II e sabia muitas coisas, coisas que podiam levar a escândalo. Então ele ganhou um cala-boca lá, ganhando um lugarzinho lá para morar lá em São Cristóvão. E onde que acham as joias roubadas da Dona Teresa Cristina? No terreno dele, em São Cristóvão. O Dom Pedro II ele interveio e ele nunca havia feito nenhuma intervenção junto à polícia da corte. Não é que nem a novela da Globo, que parece que ele é prefeito de cidade interior, que cuida até de ladrão de roubo de galinha, né? Toda hora ele está resolvendo, não é isso. E ele vai lá na polícia e ele tira ele evita que seja feita o inquérito. Ele tira o roubo, ele fala que não, está tudo resolvido e faz com que a polícia não investigue nada, e liberte o suspeito. Então, isso é usado nos jornais para sair várias questões envolvendo ele e prováveis amantes. Chegam até a falar em pedofilia na época, que ele usaria, na verdade, essas joias para dar um cala-boca em quem arrumava garotas jovens para ele. O que realmente aconteceu? O que era escândalo que os jornais da época inventaram ou não? A gente não sabe, mas aí tem uma carta da Barral falando que ele tem que ser mais cuidadoso com o que ele faz, porque as coisas que eram desculpáveis na juventude, agora na velhice não são mais. Quer dizer, ela dá a entender que ele devia estar aprontando alguma e tudo mais. Quanto à questão que o Jones falou, né? Como é que era o romance? Hoje em dia, a gente tem acesso fácil a pornografia, várias coisas, né, que fazem com que o corpo da mulher não seja uma coisa idealizada ou tal. Agora, você imagina uma época que todo mundo se cobria até o pescoço, um calcanhar exposto era algo de uau, sabe, assim, de fazer o homem se derreter por aquela mulher. Então, havia outros fetiches, outros desejos, outras coisas que nem passam pelo homem de hoje em dia, né? Tipo assim, imagina, você vai gamar numa mulher por causa do calcanhar dela, né? Isso na época acontecia. Então, e você tem, inclusive, o jogo dos pés, né? Que dizem, acho que a Mary que fala sobre uma questão que o Dom Pedro ficava bolinando os pés da Barral durante as aulas com as filhas, né? Tipo, mexendo no pé dela, com o próprio pé, né? Tem uma coisa meio... Então, mas assim, é uma coisa que também hoje em dia, né? Não é tanto, né? Mas para a época era uma coisa assim, Mas o pai dele mandava uns nudes engraçados, né? Mas aí ele já pedia nude. Aí já é diferente, porque aí você já tem uma tecnologia melhorzinha. Então, o que ele pediu, Dom Pedro II? Ele pedia fotos. Ele queria fotos das mulheres com que ele se relacionava. Então, era mais explícito a questão, né? Ele já tinha imagem para carregar consigo. Imagina, o cara vai fazer um nude e leva um como que é o nome? Daguerreótipo, né? Não, aí eram fotos mais decotadas, eram coisas que não ia chamar tanto a atenção, né? Podia colocar um vestido de festa e bater uma foto e mandar para ele. Então você tem essas cartas que eu coloco no livro do Dom Pedro II, onde eu mostro que assim ele teve várias amantes, não foram uma ou duas. Eu trago também o relato de um diplomata espanhol que fala abertamente, numa carta para um amigo na Espanha, a respeito de que, assim, se você quisesse ter alguma coisa com o imperador, era para pedir para ver a biblioteca dele. Aí a mulher pedia para ver a biblioteca dele, acabava vendo outras coisas do imperador. Né? Então e aí ele brincava. O Valera. A gente esquece, né? Mas um dos livros que ele levou no exílio dele foi o Decameron, né? Do Boccaccio, né? E os Lusíadas. Ele pede os dois. E aí tem essa questão de falar que queria ver a biblioteca do imperador e acabava rolando as coisas dentro da biblioteca do imperador. E então você tem ele vai ter várias amantes, nenhuma vai ter tanto peso quanto a Domitila teve na época do Dom Pedro I. Por quê? Porque ele foi criado justamente para evitar esse tipo de escândalo. Então, os casos dele, as relações sexuais que ele tinha com outras mulheres eram mais fugazes, não era nada que comprometesse tanto a coroa brasileira como
foi a questão do Dom Pedro I, do pai, enfiar a amante dentro do próprio palácio. A questão da Barral. Olha, eu não consigo afirmar categoricamente que ele teve um caso com ela. Por quê? Porque se você pega as cartas que ele trocou com as outras mulheres e pega as cartas que ele trocou com ela, você não tem esse quesito sexual. Você tem ele falando de paixão, falando que ela foi a dona do coração dele, falando um monte de coisas que podem ser brincadeiras, podem ser até um fetiche da parte dele. Tipo assim, ele talvez Ou ela algo tenha platônico, né? coisa platônica da parte tá dele. pensando igual, E Maria que Clara. ela talvez tenha alimentado, porque isso ajudou ela, ajudou o filho, ajudou um monte de gente. Agora, a Teresa Cristina morria de ciúmes dela. Isso daí tem uma carta da Teresa Cristina falando isso para ele. Isso já numa viagem que eles fazem para a Europa. Entretanto, a princesa Isabel, a princesa Leopoldina, a própria Teresa Cristina, elas eram extremamente católicas. E elas vão manter um relacionamento com a Barral, de mandar presente, da própria princesa Isabel dar o nome à filha, a única bebê que ela teve, menina, era para se chamar Luísa, que era o nome de quem? Da Barral. Então, assim, se houve algo, foi extremamente discreto, mas foi muito pior, eu acho, que essa questão, porque o Dom Pedro tinha na Barral uma, assim, a grosso modo, eu nem acredito nisso, mas é uma coisa meio de alma gêmea, sabe assim? Era uma intimidade intelectual, uma intimidade de várias questões que ele nunca teve com a própria esposa. Então eu acho que isso devia doer muito mais na Teresa Cristina do que se efetivamente ela tivesse tido um caso com ele. Parece contrário do pai dele, né? Porque, desculpa interromper, mas parece o contrário do Dom Pedro I com a Domitila, porque o que a gente sabe é que o Dom Pedro I tinha um respeito intelectual pela Leopoldina. Né, assim, ele tinha, não sei se é exatamente o contrário, se falei besteira, mas eu lembro disso, assim, de os dois desenvolverem com o tempo, apesar de muita dificuldade, uma cumplicidade, isso é uma relação diferente. Sim, mas acontece que o Dom Pedro, o que acontece? Ele tinha de início ele tinha esse respeito pela intelectual, pela mulher intelectual com que ele se casou. Entretanto, aos poucos, ele vai se ressentindo dessa mulher que sabe mais do que ele, que conhece o mundo que ele não conhece, que conhece cortes na Europa que ele nunca viu, que compra o cavalo para ele, ele se deslumbra com aquele cavalo e fala que é o melhor cavalo do mundo, é o cavalo mais lindo do mundo. Ela olha para ele e fala assim: não existe coisa melhor. Então, assim, para ele ficou em algum momento difícil acompanhar. Então, assim, com a Domitila era muito mais fácil, porque ele atirou da província de São Paulo, levou ela para um banho de loja na corte, ensinou ela a se portar, a se vestir, deu joia para ela, ensinou como que ela tinha que receber as pessoas, qual baixela que ela tinha que usar, sabe? Assim, então, com a Domitila era mais fácil ele ser o imperador do Brasil do que com a própria imperatriz, né? Então ele devia se ressentir com essa questão. Com a Barral e o Dom Pedro, era um embate de igual para igual. E aí você também pode levar para uma outra questão. Ela era bem mais velha que ele. Aí você tem essa questão da mulher, ele não teve mãe, né? Então, de repente, esse afeto que ele desenvolve para uma mulher mais velha, mais sábia, que conhecia a Europa, né? Isso também pode ter fisgado ele. E ela foi uma pessoa muito importante na formação intelectual também do Dom Pedro II. Não que ele já não tinha uma formação sólida, mas ela tinha uma rede, a Barral tinha uma rede de sociabilidade já montada na Europa, que era uma rede de sociabilidade que girava da Europa ao Brasil. Que ela teve casa, ela abria salão, ela tinha um salão de chá no apartamento dela, que ela recebia o Chopin, recebia um monte de personalidades ilustres. E essa rede de amizades com intelectuais europeus vai abrir porta para o Dom Pedro na Europa também.
Ela vai fazer ponte entre eles e várias pessoas que ela conhecia na Europa. Então, havia uma ligação intelectual com eles muito forte. E aí, se houve algo realmente sexual entre eles, isso é muito complicado de saber. Eu acho que talvez ela tenha até barrado isso. Eu acredito, em alguns momentos, por algumas cartas deles, que ela dá umas freadas. Mas também tem Não é outras tão cartas. explícito assim. Não, não é. É isso que choca, porque com as outras amantes era muito explícito, e com ela é sempre um jogo, o tempo todo. Entendi. Ô, Paulo, uma coisa que eu queria, assim, para a gente começar a fechar aqui, que o Jones, infelizmente, tem que sair, mas eu queria fazer uma pergunta final, assim, rapidinha, assim, meio Resuma descontraída, o mas primeiro e assim, segundo reinado. exatamente, posso dar aula aqui, qual é a... Conta em 5 minutos pra gente como é que foi a queda, enfim, tô brincando. Mas eu queria saber, assim, nesses tempos loucos que estamos vivendo, assim, por quem que você já foi, assim, porque eu sei que você sofre tanto com os monarquistas, a galera que quer te angariar para a causa, quanto com o pessoal que quer cancelar a Princesa Isabel, cancelar Dom Pedro, cancelar todo mundo. Por quem que você é mais cancelado, assim? Quais são as maiores distorções que você ouve nessas histórias? Eu sou cancelado por todo mundo. Na verdade, efetivamente, eu nunca fui efetivamente assim cancelado, né? Cancelam as pessoas históricas, né? Mas assim, eu acho que eu sofro dos dois lados, porque eu vejo monarquista pintando assim essa época como se fosse o paraíso na Terra, né? E aí vindo com argumentação que não para em pé, sabe? É uma coisa muito boba, né? Tinha gente que votou no atual presidente porque diziam que ele ia renunciar e passar o poder para o atual chefe da Casa Imperial Brasileira, sabe? Assim, é um nível patético, assim, de fora, é totalmente fora da realidade algumas coisas que você escuta. Por outro lado, você tem principalmente estudantes e pessoas que fazem história e que não sabem história. Eles acham que sabem, mesmo eles não sabem. O nível é muito baixo, mesmo nas universidades públicas. Hoje eu não faço mais, porque eu não tenho mais paciência, mas eu já fiz, eu já peguei teses antes de passar para orientador final, já me mandaram, dá para dar uma olhada. E aí eu vi que o meu TCC da faculdade tinha mais sustentação do que há 20 anos atrás, tinha mais tutano do que alguns mestrados hoje em dia. Então, o nível está muito baixo dos dois lados. Então, eu acho que é por isso que o cancelamento ele é tão raso que pega, né, a moda. Né? Você não entende. Às vezes é uma palavra errada, uma coisa errada que faz a pessoa ser cancelada. Eu, então, que nasci em 1972, eu estou num constante, uma constante tentativa de entender alguns novos termos, algumas coisas, que é o inferno, é um aprendizado contínuo. E às vezes você come bola, né? Que nem usa a palavra denegrir. E aí falar que vem do latim não quer dizer que você está falando mal do negro, mas é o escurecimento da tinta na pintura. É manchar, se eu não me engano, não é? Vem de uma expressão, denigrar, que é fazer uma mancha, né? Enfim. Então, o que eu já vi era tornar negro. Então, era você escurecer a tela. Isso viria do, A do expressão nas claro coxas escuro. também, né, Paulo? Pois é, então, fazer nas coxas aí é uma bobagem pior ainda. Porque você imagina um monte de negro, né, tudo alinhadinho, com as coxas expostas no sol até secar a telha. Vocês Sim, conseguem, mas absurdo, absurdo. Isso daí. não é, era feito do coxo. É o coxo do animal. Sabe o coxo de beber água? E aí Sim, virou sim. coxo. Quem é da roça sabe o que é o coxo. Então. Aí, também feito nas coxas, aí cancela. É que assim, eu não sei, esse povo que cria esses cancelamentos, eles podiam criar alguma coisa mais útil para fazer, né? Porque assim, eu fico pensando o quanto eles desenvolvem, né? Uma teoria meio doida para falar, não, isso não pode mais, né? Eu até entendo algumas, que nem eu tento me adaptar ao termo escravizado. Realmente, o cara
ele não é escravo porque quer, ele foi escravizado, né? Ou nasceu escravizado, mas é um ser humano e tal. Mas tem algumas coisas que eu não Sim, consigo. o que for coerente, a gente abraça, né? Adapta, né? Abraça e tal. Você aprende, né? Eu não estou falando que tudo é errado, Sim, sim. é que é mais complicado, eu Acho acho. interessante esse negócio do termo escravizado também. Mas vamos estudando, vamos ver se isso, né? Sim, E ninguém é. deve ser cancelado se usa escravo também, né? Não é uma coisa assim. Não é uma coisa É, proposital. isso. A gente aprendeu isso, né? Eu aprendi, nasci estudando dessa maneira. Então é uma coisa que está arraigada na gente, né? Eu espero que no futuro não, mas que nem aí aquele arroba que colocam sabe, umas coisas assim para colocar todo mundo junto Não, e isso não dá, isso não não dá. tá. Maravilha, Paulo. Paulo, quero encerrar o programa, mas antes de encerrar, te agradecer de montão por você ter aceitado o convite e deixar a dica aqui para os nossos espectadores, leitores, espectadores, os nossos ouvintes, que comprem o seu livro, que há tem um alarmezinho no celular. Feito em home office é assim mesmo, desculpa. Mas pedir que comprem para conhecer melhor a história, para que, como você disse, as pessoas, né, acham que sabem história, mas não leem, né? Elas veem lá um artigo, vê um texto, mas vale a pena, se você realmente quer se aprofundar nesse tema. Pô, eu já li os livros do Paulo, Eu tenho a minha Leopoldina aqui, minha querida. É que você não viu ainda a Leopoldina pequenininha, que é o próximo livro. O próximo livro é Príncipes e Princesas do Brasil. Aí é para criança, é infanto-juvenil. E aí Muito eu bom. peguei Já vou fazer um estoque. será adquirido. Eu tenho duas É, sobrinhas, uma e de aí. 10 e outra de 6, que vão Ah! adorar. Que legal. Então, ótimo. Bom saber. Em primeira mão que a gente está sabendo do livro, ou você já Olha, contou para não todo mundo já? nas minhas mídias eu comento, mas assim, para mídia assim de jornal é o primeiro que eu tô falando. E é Maravilha. bem essa coisa de a Maria Clara brincou da Disney, né? Então eu quero resgatar isso. Por quê? Porque eu comecei a perceber que nos meus últimos lançamentos, quando ainda podia fazer lançamento em 2019, que eu relancei o Titio Demonão e lancei o Dom Pedro II, tinha muita criança nos meus lançamentos, porque o YouTube abriu a possibilidade dessas crianças terem contato. E as mães colocavam muitas crianças para me ver. E aí essas crianças começaram a vir com essa curiosidade de princesa no Brasil. Aí eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa nessa pegada. E aí eu peguei e coloquei eles pequenos, né? São contos deles pequenos, mas eu também coloquei não só os Braganças, né? Porque aí fica aquela coisa, aí a menininha que é negra, né? Ela não vai se sentir representada. Então eu pesquisei também a realeza africana e essa realeza que chegou no Brasil, Pô, assim como muito também legal. os índios. Então eu Já tenho. sei quem que vai querer um livro em primeira mão para fazer matéria aí, Paulo. Ah, então tá bom. E aí não é só para criança, porque daí no final tem mini biografias sobre esses personagens. E aí eu explico o que, que é. Porque, assim, por mais absurdo que tem algumas situações, essas situações absurdas são reais. E aí eu explico o que, que é real do conto ficcionalizado que eu criei. Então vai ficar muito bonito esse livro. As ilustrações estão bem bacanas, tá bem legal. Que Paulo, maravilha. muito obrigada por ter topado o convite. Assim, é muito legal poder conversar com vocês. Você é uma das pessoas que a gente mais entende a história do Brasil hoje. Assim, é muito legal que você seja tão acessível. Assim, muito obrigada mesmo. E você que está ouvindo, a gente está acompanhando, por favor, assine a Gazeta para ter acesso às nossas matérias, ao nosso texto sobre história. Apoia, faz muita diferença para a gente continuar fazendo esse podcast.